dia, bom feriado para você. A quinta-feira chegou com uma certeza. A disputa pelo título brasileiro está mais aberta do que nunca, depois da virada épica do Palmeiras para cima do Botafogo no tapetinho. O comandante da vitória alviverde por 4-3, com muita reclamação carioca, foi o jovem atacante Endrick. Depois de começar perdendo por 3-0, o Palmeiras vira em cima do Botafogo para 4-3 e diminui a distância para o líder para apenas 3 pontos. O resultado é um resultado que abate, né? Todos estavam abatidos, mas eu acredito que a partir de amanhã isso já começa a mudar, né? É só uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não. Só uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa. E mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem. É gol! É gol! É gol do Palmeiras! Inacreditável! O Verdão vira o jogo! Sai de um 3-0 e faz 4-3! 54 minutos do segundo tempo! Inacreditável! É virada de time que vai pro título! É virada de time que quer ser campeão! Que jogo maluco! Ainda na parte de cima da tabela, o Grêmio derrotou o Coritiba. Eu disse, chegou uma altura que comecei a rezar, meter a mão no bolso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Falar do Textor, eu já disse, para mim é um dos melhores presidentes que está aqui no Brasil. Só que o futebol tem disto, tem muitas emoções e quando o jogo está quente, por isso é que eu acho que às vezes os jornalistas não entendem, porque não estão ali, não sentem o que nós sentimos. Vocês viram o central, o zagueiro do Botafogo a sair e a chutar o microfone, porque são momentos muito intensos e só sente quem lá está dentro. Por muito que o jornalista, ou o meu pai ou a minha mãe queira sentir, é impossível. Ninguém sabe o que é ser mãe, só as mulheres é que sabem o que é ser mãe, porque sentem. E, portanto, esta parte emocional nós temos que entender. E para vos dizer, o errar não é o problema. O errar é se nós não percebermos que erramos. E eu já falei com ele, com o presidente do Botafogo, como eu acho que já o disse isso publicamente, portanto não é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Acho sinceramente que é um dos melhores presidentes do futebol brasileiro e o futebol brasileiro precisa de pessoas como ele. O que ele diz em relação a tudo o resto, eu não vou... tenho a minha opinião em relação àquilo que ele disse, mas eu sei que se eu disser aquilo que eu penso, é melhor eu não dizer aquilo que eu penso, porque não é minha função. Mas em relação àquilo que se passou entre nós os dois, está completamente sanado, resolvido. Ele sabe o que é que eu penso sobre ele como presidente e entendo perfeitamente, são momentos muito duros. Eu também já perdi de virada, já fiquei fora de duas semifinais da Libertadores. Não é só uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não. Só uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa, e mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem. E foi uma vitória importante para nós. O objetivo não se vai alterar, é um jogo de cada vez, em cada jogo jogar para ganhar. Eu não vou alterar aquilo que disse há uma volta atrás, quando o Botafogo nos ganhou em nossa casa. Disse que o Botafogo tinha tudo para ser campeão e é a única equipa que depende deles para ser campeão. É a única. Portanto, tem essa vantagem e isso eu não vou alterar. Nós vamos procurar fazer os nossos jogos. Temos saídas muito difíceis, hoje era muito difícil. Jogámos em casa agora outro jogo difícil. Quem conhece o Brasileirão, como eu agora conheço, em cima dos 3 anos que tenho aqui, sabe que cada jogo é de tripla. E, portanto, é um jogo de cada vez, não vou mudar o discurso, entendo o que vocês vão dizer. Os jornalistas vão começar agora a dizer que o Palmeiras, não é? Os mesmos jornalistas que influenciaram negativamente que o Palmeiras estava morto, que depois influenciam as nossas massas, que depois, por sua vez, criticam os jogadores, criticam o treinador, mas é assim.
Mas pronto, o que nós temos que continuar a fazer é isto, é perceber que não vamos ganhar sempre, mas esta atitude, nem contra o Boca, nem contra o São Paulo, quando perdemos na Copa do Brasil, e portanto também perder para aquele que foi campeão é sinal que tudo fizeram e que nós saímos da competição pelo campeão, que o São Paulo foi o São Paulo que foi campeão. Portanto, é um jogo de cada vez. Foi um jogo que vai ficar nas nossas memórias, que vai ficar na minha memória seguramente. Ao intervalo disse-lhes duas coisas: é impossível fazermos pior do que esta primeira parte, portanto a segunda parte nós vamos melhorar seguramente, e era fundamental nós entrarmos, fazermos um golo para tentar entrar no jogo. E correu tudo bem, fizemos um golo, fizemos logo a seguir outro, mas estava fora de jogo. Logicamente que o nosso adversário com -1 nos criou ainda mais vantagem. As substituições também foram no sentido sempre de ir arriscando e ao contrário de outros jogos que podíamos ter ganho. Esta última bola, por exemplo, do Murilo que entrou, o Rony teve duas contra o Boca para fazer o 2-1 e nós não conseguimos fazer, e o futebol é assim mesmo, o futebol é mágico por isto mesmo. Você, fã do automobilismo, está ansioso para o GP de São Paulo? Então fique sabendo que a partir de... Olha só, a gente vai falar muito da Série A, principalmente da vitória histórica do Palmeiras, 4-3 para cima do líder Botafogo, na casa do adversário. Tem a vitória do Corinthians também para cima do Atlético Paranaense, os jogos de hoje. E agora, deixa eu só dar uma olhadinha. Ó quem voltou ontem, uma folguinha básica, não é? Para receber boas notícias, né, Dedê? Graças que é o que a Deus. vale nessa vida. Tá tudo bem. O resultado. O processo isso aí. a gente esquece. É isso aí. Agora, Dedê, bom dia. Bom dia. Que loucura o que aconteceu no Newton Santos. Que jogo Impressionante. foi esse? Impressionante. Eu falei ontem aqui, Dedê, em jogo aberto, e foi além do jogo Foi aberto. além disso, impressionante. Parabéns pelo primeiro tempo, Botafogo. E parabéns. Rapaz, que sacode no segundo. Deu aula na coletiva, hein, pai? Pai do céu, ela loira gosta da resenha. Ô, Dedê, vamos o lá, que você vai Legal. contar agora, além de falarmos da Série A? Vamos lá. Dedê, o telefone tá me chamando, mas eu não vou. Vai não? Não Por vou. quê? Não. Eu poderia mandar os parabéns pelo telefone pro Abel Ferreira, por exemplo. Boa. Renato Gaúcho, né? Quem sabe Boa. a gente tem que reconhecer quando funciona. Felipão, não é? Vamos ver se o Pedro Caixinha também merecia um telefonema, a gente vai saber daqui a pouquinho. Agora, pra ele não. Pra quem? Ó, fazer o seguinte, falando em ouvir, vamos ouvir Lúcio Flávio. O Abel já falou no primeiro YouTube do Jogo Aberto, intervalo. Agora, Lúcio Flávio e as explicações de uma derrota dolorosa. Boa coletiva também do Lúcio Flávio. O primeiro tempo, onde a equipe fez, eu acho que assim, um jogo fantástico. Poderia ser 5, 6, nós perdemos gol sem goleiro, né, inclusive. E até na altura, no intervalo, o que eu conversei com eles foi justamente o quê? Nós voltamos com atenção, porque apesar de ter o resultado ali, nós tínhamos ainda mais um tempo pela frente. E uma das formas que o adversário poderia entrar no jogo era caso nós também perdêssemos algum jogador. Nós tínhamos o Cuesta, por exemplo, com amarelo, nós tínhamos um pouco essa preocupação e acabou que nós tomamos um gol cedo, talvez até pela característica do nosso time de querer fazer uma reposição rápida. A bola estava em nosso controle, tentamos uma transição, eles recuperaram, tivemos 2 ou 3 oportunidades até para fazer uma falta tática, não fizemos e tomamos o gol. E aí ficou esse tempo até a expulsão, só que além da expulsão, logo 7 minutos depois teve, né, a penalidade, que inclusive nós poderíamos ter feito o 4º gol. E aconteceu uma sucessão em relação ali à penalidade, né, do erro. Entra muito essa questão da parte do equilíbrio do jogo, da parte emocional. Nós tomamos os gols ali muito rápido. E aí essa foi uma situação difícil para controlar, né? Porque o Palmeiras é uma equipe que
até por característica, faz muito essas bolas dentro da área e eles conseguiram ir aproveitando nesse sentido. E esse final de jogo faltou um pouco, até no momento ali que estava o jogo empate, talvez um controle nosso, em determinados momentos até para fazer uma cobrança de falta, segurar um pouquinho mais o tempo, né? Porque nós tínhamos já um jogador a menos e o adversário com o ímpeto do jogo. Então, faltou realmente isso e a falha, né, coletiva no sentido da bola parada que acabou culminando nessa derrota. O resultado é um resultado que abate, né, todos estavam abatidos, mas eu acredito que a partir de amanhã isso já começa a mudar, né? Nós somos os líderes, dependemos exclusivamente dos nossos resultados e dos nossos esforços para ter a manutenção dessa liderança. E apesar, né, de agora nós temos aí algumas situações de jogadores suspensos, né, nós vamos ter que ajustar a equipe, mas trabalhar a partir do momento que nós retomarmos aí e condicionar esse grupo que sabe que é uma competição difícil, né? Nós tínhamos essa ideia de que se nós errássemos poderia ser crucial e foi o que aconteceu, né? Nós tínhamos que ter, naquilo que eu falei, né? Nós tínhamos que ter erro zero para poder ganhar um jogo como esse. O primeiro tempo foi fantástico, mas no segundo nós acabamos errando demais. Sim, o grupo demonstrou até hoje, né, uma capacidade, o jogo mesmo de hoje mostrou o potencial que a equipe tem, apesar do resultado no final ter sido negativo, mas mostra que também nós temos totais condições e como eu falei anteriormente, né, nós temos hoje a liderança e nós precisamos voltar a vencer para continuar nessa margem, né? Automaticamente diminuir um pouco, mas nós temos confiança nesse grupo, os jogadores procuraram mais uma vez dar o melhor. Nós sabemos aonde nós precisamos ajustar para que não ocorram, né, situações novamente como essa, mas de toda forma eles têm muita consciência de tudo aquilo que eles têm feito, tem sido construído aqui. Ai, gente! Olha, torcedor ou não, é impossível não reagir a uma partida. Primeiro placar, 4-3, de virada, 3-0 no primeiro tempo, para o dono da casa, torcida em festa, apoiando, empurrando. Segundo tempo, com 4 minutos, 3-1. Aí o placar vai para 3-2, 3-3, com expulsão, com penalidade marcada e desperdiçada. E no apagar das luzes, Murilo definiu a parada. Abel Ferreira. É impressionante. O Palmeiras de Abel Ferreira coleciona grandes jogos, grandes títulos, batalhas. E futebol, ele premia muito aquele que não desiste. Hoje em dia tem gente que fica ali acomodado no resultado. Não tô falando só do Botafogo, viu, Dedê? Tô falando de muitos times. Mas hoje, os acréscimos, eles precisam ser dados. A gente sabe que as partidas têm mais duração, o jogador tem que entender isso. Às vezes, um a menos faz toda a diferença. O que importa é acreditar no resultado. E um título que ainda continua encaminhado para o Botafogo pode estar ameaçado. Porque agora o Botafogo depende só dele, ainda. Só que o Palmeiras ganhou uma esperança, uma expectativa, diminuiu e muito a distância. Ah, mas o Botafogo tem um jogo a menos. O Bragantino também tem, o Flamengo também tem, enfim. Aqui está Abel Ferreira, um dos grandes protagonistas da noite, e não sou eu que afirmo. Quem disse foi o goleiro Everton, que publicamente manifestou que o que o Abel fez no vestiário virou a cabeça, mudou a história da partida e por muito tempo a torcida do Palmeiras vai lembrar desse jogo. Ainda mais se no final do campeonato acontecer outra coisa, hein? Olha o Abel aí. E o João Martins, Foi um jogo que vai ficar nas nossas memórias, que vai ficar na minha memória seguramente. Essa é a frase que melhor pode definir a noite.
Oscilando no campeonato, o Botafogo lotou o estádio Newton Santos em busca de reencontrar as vitórias no tapetinho. Já são 5 jogos de jejum. Com direito à festa na arquibancada, os 45 minutos iniciais indicavam que os 3 pontos estavam próximos. No primeiro tempo, foi de total pressão alvinegra. Logo aos 20 minutos, Eduardo abriu o placar, 1-0. É gol! Marçal por pouco não ampliou. Mas o segundo saiu dos pés de Tietê. Um golaço, 2-0. Ele é ótimo chutando. O Palmeiras deu liberdade. E não parou por aí. Júnior Santos, em rápido contra-ataque, serviu Tiquinho e aproveitou a sobra para fazer o terceiro. Placar que poderia ter sido ainda mais elástico. Vitor Sá chegou a driblar o goleiro e bateu para fora. Na única chance dos paulistas, Perry defendeu. Um primeiro tempo digno de aplausos para o Botafogo. O que poucos acreditavam é que o Palmeiras teria forças para reagir. Só uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não. Só uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa. E boa parte da reação passou pelos pés de Endrick, que logo aos 4 minutos chamou a responsabilidade, fez fila nos adversários e mostrou que estava no jogo. 3-1. Perdeu! Um golaço do menino Endrick! Na sequência, Perry precisou trabalhar nas finalizações de Rafael Veiga. Breno Lopes chegou a balançar a rede, estava impedido. O Palmeiras era outro em campo, ataque total. Em uma das subidas, Adrielson fez falta em Breno Lopes. A arbitragem consultou o VAR e o zagueiro alvinegro foi expulso. Nas redes sociais, John Textor, dono da SAF do Botafogo, fez duras críticas à decisão e chegou a pedir a demissão de Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. A gente passa jogos, passa competições e a gente acaba batendo muito nessa tecla, né? Isso é uma questão para quem dirige o nosso futebol, que é a CBF, né? As pessoas que tocam futebol, é olhar melhor por esse lado, principalmente nessa questão da profissionalização, que é sempre muito questionada no nosso país, que até hoje, né, nós temos anos de futebol no Brasil e nós ainda temos uma arbitragem amadora. Mesmo com um jogador a menos, os donos da casa tiveram a chance de matar a partida. Tiquinho foi derrubado dentro da área. Pênalti, cobrado pelo próprio artilheiro do Brasileirão, que parou nas mãos de Everton. A chance desperdiçada abriu as portas ao adversário. No minuto seguinte, Endrick fez o segundo dele e do Palmeiras. Da joia! Da joia! Endrick! E o garoto continuou sendo decisivo. Encontrou Gustavo Gomes na área, que de cabeça serviu Flaco Lopes para empatar aos 43 minutos. Palmeiras! Flaco Lopes! Memorável o jogo do Rio de Janeiro. O Palmeiras reage! E no último lance da partida, Murilo apareceu sozinho para fazer Palmeiras 4, Botafogo 3. Inacreditável! O Verdão vira o jogo! Sai de um 3-0 e faz 4-3! 54 minutos do segundo tempo! Inacreditável! É virada de time que vai pro título! Eterna essa virada do Palmeiras! Os bastidores foram movimentados e a arbitragem teve dificuldade para deixar o gramado. Já Endrick provocou os cariocas com uma música que faz sucesso entre os alvinegros.
Uma virada histórica que consolida a 4ª vitória consecutiva do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A distância do segundo colocado, que já foi de 13 pontos para o líder, cai para 3 na reta final. Eu não vou alterar aquilo que disse há uma volta atrás, quando o Botafogo nos ganhou em nossa casa. Disse que o Botafogo tinha tudo para ser campeão e é a única equipa que depende deles para ser campeão. É a única. Portanto, tem essa vantagem e isso eu não vou alterar. Se nós errássemos, poderia ser crucial e foi o que aconteceu, né? Nós tínhamos que ter, naquilo que eu falei, né? Nós tínhamos que ter erro zero para poder ganhar um jogo como esse. O primeiro tempo foi fantástico, mas no segundo nós acabamos errando demais. Somos os líderes, dependemos exclusivamente dos nossos resultados e dos nossos esforços para... E nós precisamos que acreditem e tenham fé antes das coisas acontecer, porque o acreditar e a fé é maior do que qualquer adversário. Palmas. Olha, o que aconteceu ontem é uma lição no futebol. Tem que acreditar sim, tem que ir até o final. Ah, mas aí vamos falar da arbitragem, vamos falar de outras coisas também. Mas vamos começar pelo jogo. 2 tempos completamente distintos. O Botafogo amassou na primeira etapa. Amassou. Passou por cima. Poderia ter sido mais, o Lúcio Flávio falou sobre isso, poderia ter sido 4, 5, sem problemas. Mas fechou um 3-0. Já no retorno da segunda etapa, 4 minutos, o Endrick faz um gol providencial. Teve outro gol anulado, também do Breno Lopes, e na sequência o Palmeiras consegue igualar a partida e, além de tudo, ver o adversário desperdiçar uma penalidade e também ter um atleta expulso. No apagar das luzes, Murilo definiu e o Palmeiras volta para a briga, uma briga que para muitos não era mais possível. O Palmeiras está na briga pelo título brasileiro. Primeira vez, eu acho que no Campeonato Brasileiro, que a gente consegue colocar em dúvida o título do Botafogo. Até então ninguém colocava em dúvida o título do Botafogo pela distância de pontos, o Palmeiras conseguiu fazer isso. Acredito que até o Palmeiras, em algum momento do campeonato, já tinha largado o Campeonato Brasileiro, principalmente na fase de Libertadores, reta final de Libertadores, havia uma distância muito grande na pontuação, mas o Abel, na coletiva, que ele deu aula na coletiva dessa vez, ele falou ali que só um time pode fazer o que foi feito ali no Newton Santos, que era jogar dessa forma, que só o Palmeiras consegue fazer isso. E ele tem razão, porque um primeiro tempo da forma que foi, tudo indicava que no segundo tempo seria um jogo muito mais controlado do Botafogo, com de repente até uma contra-ataque, né, da equipe do Palmeiras, mas ninguém imaginava que o cenário seria o que foi. E aí quando você vê o Everton, que você fez um resumão muito bom, bem feito aí, Loirão, quando você vê o Everton depois do jogo falando, pô, o Abel motivou a gente de um jeito que ninguém conseguiria motivar. Vamos ganhar o segundo tempo. E aí ele faz ali uma mudança tática, coloca o Gustavo Gomes ali praticamente como um lateral direito, o Mike lá de ponta direita, o Veiga começa a se aproximar mais, Rafael da mesma forma, e aí surge aí o talento do menino Endrick, né? Porque quando ele faz o gol, Loirão, eu até falei lá no grupo, né? Ele faz o gol, ele já sai falando, ó, toca a bola em mim, toca a bola em mim. Isso mostra uma personalidade, uma confiança. Então, assim, eu até escrevi ontem depois nas redes sociais, eu fui um privilegiado de ter jogado esse esporte em alto nível, porque foi maravilhoso da forma que foi. Só para fechar, Botafogo ainda depende só dele, mas tem uma questão emocional, psicológica dentro desse Campeonato Brasileiro agora que vai ser complicado. Vamos ouvir Abel Ferreira. Não é só uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos em cada jogo, jogar para ganhar. Olha, o Abel realmente estava com a adrenalina lá em cima. Imagina o seguinte, você está vendo o seu time perder de 3-0 e aí no final o placar de 4-3. Agora, as polêmicas que estão sendo discutidas por torcedores, jornalistas, e aqui no Jogo Aberto não é diferente, elas também foram protagonistas. Primeiro, começando pela expulsão do Adrielson, que é um jogador que tem sido muito importante nessa campanha de líder do Botafogo. Tanto é que chega à seleção brasileira junto com o Lucas Perry e muita gente pedia também o Tiquinho Soares. Agora, Adrielson, para você, foi bem expulso ou não? Primeiro, só para a gente, antes de tudo, acho que é importante também mostrarmos e vamos ouvir o áudio, a comunicação do VAR com o árbitro de campo e que levou a essa expulsão, porque num primeiro momento ela não aconteceu, mas aí depois sim a arbitragem optou pelo cartão vermelho. Longa, longa, disputa, chegou na bola. Atenção à tática. Falta o cartão amarelo.
Jogador do Palmeiras, 2 correndo, Braulio. Vira. A falta tá confirmada, tá? Gomes também. Braulio, é um amarelo pra ele, tá? Ele puxa toda a camisa. Apesar que não tem mais defensor, tá? Parar no momento do contato. A pressa é de vocês. A pressa é de vocês. Praticamente é configuração. Tem configuração dos 4 elementos. Tem direção, tem posse, não tem A pressa é de defensor vocês. O que tá parando em partida? e não tem domínio. Hã? Senão vai sair. Tá? Você também tá reclamando. O atleta mais próximo é o companheiro dele. Vai para a banca. Exatamente. Aqui não há. Perfeito. Pra mim tá muito claro também. 34? Estamos parados no momento do chão de Braulio, Barulho, velho. Braulio, Pode botar. Oi. você deu cartão amarelo pro 34, né? Não. Sugiro revisão pra possível doxo, tá? Aí, pode parar aí. Aqui mesmo traz. Antes um pouco. Aí, tá? Já tô aqui, Traci. Aí eu vou soltar na marca onde tá falta, tá? Ele vai ter direção, não tem defensor. Beleza. Direção, possibilidade de dominar a bola. Distância e não tem defensores. Tem até o não tem companheiro defensor, com ele. Perfeito. Ele tá em divergência. Eu só não tinha claro pra mim a direção, que pra mim agora é claro. Tô voltando, Vou te mostrar abaixo. Isso, ele atinge e depois segura. O que tá falando, irmão? Pode ir. A direção é pro gol, tá entrando na área. Tô voltando com o cartão vermelho. Tens a tática pra fechar? Abre. Tá aberto. A câmera tática. Não. Tá aberto. 16,50. A câmera tática. Tô voltando, pra mim é claro. Estamos a 16,50. A tática. Não. Pode pôr a 7. Tá tudo bem, já pego a direção. Ok. O jogador tem até a possibilidade de passe. Cartão. Falta, Tá cartão. indo até a bola, Pessoal, já tá indo pra área. Escuta. Estou retornando com tiro livre direto. Cartão Pode falar, vermelho Braulio. por 37 por Doxo. Ok? 34. 34, Adrielson. Perfeito. Braulio tá aqui do meu lado, viu? Muito bom, galera. Terminou com muito bom, galera. Bom, vamos lá. Começou um lance que nem amarelo ele deu. E aí o Abel Ferreira fica ensandecido ali do lado, pedindo esse cartão amarelo. De repente, o VAR chama, como nós observamos, e recomenda que o Braulio vá até o vídeo para fazer a revisão. E aí tem esses critérios todos que ele analisa. Por exemplo, é um lance lateral, mas era um lance claro e manifesto de gol? Essa é a primeira coisa. A distância, não é, que ele observou também. O defensor mais próximo não tinha, quem estava mais próximo era o Rony, companheiro do Breno. Então, não tinha mais nenhum jogador da defesa do Botafogo ali na análise específica do lance. E fora isso, o domínio. Ele estava dominando a bola. É isso que a arbitragem analisou e por isso eles chegaram na conclusão de que o cartão vermelho deveria ser aplicado. Por isso, o que eu não concordo, tá? Para mim era uma falta para amarelo e acabou o lance. Apita a falta, dá o amarelo para o Adrielson e acabou o lance. Não tem polêmica nenhuma, não tem preocupação nenhuma. Concordo, né? E vejo também todas essas possibilidades, né? Que o VAR acabou citando ali, da liberdade do domínio ali do Breno. De repente, na sequência, o Rony estava mais próximo dele. Mas, assim, até pelo feeling de ter ali estado dentro do campo, o Vitor Cuesta já tenta fazer ali a aproximação. O Rony teria que diminuir a passada para justamente não ficar à frente da linha da bola e receber essa bola e fazer o gol em impedimento. Então, tem todo um contexto que me faz entender que o árbitro, o Braulio, acabou se equivocando. Se ele desse a falta e o amarelo para o Adrielson, para mim estaria perfeita a atitude dele, a tomada de decisão dele. Agora temos mais um áudio também do pênalti que foi marcado para o Botafogo e que o Tiquinho Soares desperdiçou. E a gente vai acompanhar essa marcação de pênalti pelo Braulio e sua equipe de arbitragem. Limpa, tá? Pode seguir. No meio, Atenção. foi no meio. Atenção à tática. Foi. Atenção. Nada. Atenção. Na bola. Possível penal. Marcou Penal pênalti. marcado. Não, essa não dá. Essa não é boa. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Quem toca a bola é o 9. É o atacante. Isso. Aqui, a 2. 2 é melhor. Bola, Tá? Quem Grua. toca é o 9, tá? E o 10 dá o carrinho, tem disputa, tá bom? Então já não tem o cartão vermelho. Perfeito. Ok? Perfeito. Limpa a PP, limpa a PP. Limpa o PP, vai lá Lá atrás. atrás.
Mas aquele que vem. a bola, você calça. Amarela pro Rony. Braulio, pênalti está confirmado. Checando a PP. Confirmado. Habilitado. Tiquinho toca a bola Pode ali, seguir. Oi, irmão. Ok, agora ele que segue até o Pode final. soltar até o final, Eduardo. Ok. Cartão amarelo. Foi nada, ele tá falando o jogo inteiro. APP confirmado. Pode seguir. Bom, agora é o seguinte, olhando o lance, a análise é muito boa da arbitragem, não é? Porque, primeiro, tem sim o Rony tocando na bola, mas na sequência ele disputa e toca, faz, na minha opinião, um contato faltoso no adversário. Eu marcaria essa penalidade também. Loirão, para mim o toque do Rony não é o suficiente para você dividir essa bola, para você travar essa bola. Porque se essa bola é travada pelo Rony ali com a sola do pé do Rony, aí vida que segue. Só que ele não é o suficiente. E o Tiquinho, ele conseguiria até continuar com o domínio da bola. Se ia sair o gol ou não, aí outros 500. Ele até continuaria o lance. Para mim, essa imagem é até boa. Essa perna dobrada do Rony ali, ó, atinge forte o Tiquinho. Que para mim eu acho que a penalidade foi bem marcada pelo árbitro. Eu não sei se a gente vai ter toda essa sequência, mas se observar no momento lá ainda na área do Botafogo, em que a bola é perdida, o Rony, ele perde essa bola. E aí ele vem acompanhando o lance até chegar na área de novo. Então, lá na origem, lá na área do Botafogo, não aí no meio de campo, o Rony já perde a bola. E aí ele vai até chegar. E eu acho que ele vem, sabe que errou, sabe que perdeu uma bola. Aí, ó. Quer ver? Aí, ó. Aí a gente vai soltar, pode soltar. E aí ele volta para tentar recompor e vai até a área. E aí comete a penalidade. Agora, se o Botafogo faz esse gol e o placar fica 4-1, acabou. Aí não tem o que fazer. E o Botafogo vai administrar a vantagem e provavelmente o Palmeiras também ficaria abatido, talvez não teria esse poder de reação. No momento em que você desperdiça o pênalti, que o goleiro faz a defesa, e o Everton é um goleiro que tem que ser muito respeitado. Muita gente falando que não é a melhor temporada, não vinha bem e tudo mais, mas na hora decisiva apareceu. Então aí eu acho que também muda o lado psicológico, anímico. A gente sabe que o Palmeiras vai com mais gana ainda para tentar essa virada e efetivamente consegue. Então, esses são os lances mais emblemáticos do jogo. Agora, o que chamou também a atenção é que o John Textor, que é o presidente, né, o comandante da SAF do Botafogo, fez uma crítica direta, dura, pública para a arbitragem e a CBF já se manifestou dizendo que vai entrar com uma ação criminal, penal, contra o John Textor e que não vai deixar isso barato pelo que ele fez. Já vimos, por exemplo, reclamações do João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, que falou do sistema, tomou punição também no STJD. E, enfim, era um jogo em que, imagina a temperatura da partida, os ânimos à flor da pele, valendo o título brasileiro, porque essa é briga por título, não é Libertadores, não é contra o rebaixamento, é briga pela taça. Então, é uma coisa que a gente viu que todo mundo foi no seu máximo, se doou, mas o Botafogo, eu acho que vacilou, perdeu uma grande oportunidade, independentemente só do que aconteceu com a arbitragem. Independentemente. E aí, duas questões, dois momentos distintos. Você falou do John Textor aí, das declarações, tem que ter uma punição, porque são declarações pesadas em relação à CBF. E o outro lado, que é o lado que eu achei que de muita coerência, foi o do Lúcio Flávio, treinador, que ele vai na coletiva, ele poderia ir na vibe do presidente, né? Da crítica em cima da arbitragem, da expulsão do Adrielson. Não, ele fez a leitura do jogo. Ele falou sobre, você citou aí, por exemplo, a penalidade, né? Um 4-1, 35, 37 minutos ali do segundo tempo, acabou o jogo. Um 4-1 acabou o jogo e o Botafogo mais líder do que nunca da competição. E o Lúcio fez análise do jogo, do que aconteceu no jogo. Ele só citou a arbitragem porque um dos repórteres questionou ele sobre a arbitragem, mas também foi muito... Foi o nosso repórter, o Thiago Carvalho. Foi muito coerente na leitura dele do jogo, assim, que é o que eu acho que o treinador deve fazer, ainda mais nesse momento da emoção, do psicológico, é tentar tranquilizar o vestiário, é tentar fazer uma boa leitura do momento, e acho que o Lúcio Flávio conseguiu fazer isso na coletiva. Olha, quem fez um grande primeiro tempo foi o Eduardo. Fazia tempo que ele não tinha uma atuação com gol, não é? Que era um jogador que foi muito importante no primeiro turno. Agora, do Palmeiras, é difícil quando você tem uma virada épica como essa, destacar apenas alguns jogadores. O Endrick foi o protagonista, jovem, mostrou personalidade, que está pronto para qualquer embate, que pode ser titular absoluto da equipe, independentemente que tenha alguns processos e algumas etapas ainda a cumprir. Fora isso, o que jogou também o Gustavo Gomes, de novo,
O Everton, importantíssimo. De repente no primeiro tempo algum gol ali do Tietê, poderia ter tido outra postura, mas quando ele defende essa penalidade, na minha opinião, ali é a mudança do jogo pro Palmeiras. É ali que a chave, ela vira totalmente. Não tenha dúvida, assim, foi um jogo diferente, né, os dois tempos, né, quando o Everton, no final do jogo, fala que o Abel falou, a gente não vai fazer o que a gente fez no primeiro tempo, que a gente não fez nada no primeiro tempo, a gente só precisa ganhar o segundo tempo, ser competitivo no segundo tempo. O Palmeiras conseguiu fazer isso. O divisor de água, você citou aqui da penalidade do Tiquinho, ele converte, 4-1, acaba o jogo. Como ele não converteu a penalidade, você colocou ainda, o Tiquinho acabou colocando ainda mais motivação na equipe do Palmeiras e o resultado final foi o Murilo fazendo gol no último minuto. E até cruel falar do Tiquinho, que foi o grande protagonista do Campeonato Brasileiro. E aí no jogo mais decisivo, porque sempre o último jogo é aquele que a gente vê com mais apelo, aí acaba falhando no momento que era decisivo para a partida e para o resultado. Visão de rede para seguir com a Série A, que está eletrizante. O resultado mais inesperado, mais surpreendente foi a vitória do Santos para cima do Flamengo, a expulsão do Gerson.